Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu estou mega animada para esse papo de hoje, porque esse nosso papo foi elegido por vocês lá no meu Instagram via Story sobre qual tema que nós iríamos conversar hoje. E vocês escolheram o processo de emagrecimento. Confesso pra vocês que eu fiquei muito animada no momento que eu vi ali a enquete ganhando para o processo de emagrecimento, porque eu também gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês. Esse momento não, né? Esse processo, porque não é um momento só, mas são vários dias, são várias mudanças que a gente vive nesse processo. E eu queria muito compartilhar, porque eu sei que pode inspirar algumas pessoas a viver também um processo não só de emagrecimento, mas de vida saudável. E quem sabe ser esse impulso aí pra você que tá pensando, ai, será que eu começo? Será que vai ser muito difícil? Enfim, e começar a sair da zona de conforto e viver esse processo de emagrecimento, de vida saudável, porque vale a pena. Lembrando, gente, que eu falo sobre o processo de emagrecimento, porque eu entendo que hoje em dia, quando a gente fala de emagrecimento, as pessoas falam, ah, mas não é só emagrecer, não é somente ser magro. Mas na minha realidade, no meu caso, o processo de emagrecimento é a vida saudável, porque eu estava sobrepeso, depois obesidade grau 1, então pra mim sim, uma vida saudável é referente a um processo de emagrecimento ao qual eu estou vivendo, ok? Então, eu entendo que existe vida saudável, não somente para as pessoas magras, mas para as pessoas que também estão entendendo que a obesidade é uma doença que precisa ser levada a sério, que precisa ser tratada, e também tem como ter uma vida não saudável sendo magra. Eu entendo todas essas colocações que hoje em dia são muito relevantes, são muito importantes, mas aqui na minha realidade eu vou citar bastante sobre o processo de emagrecimento, mas não como uma afronta, não como uma verdade absoluta, mas sim sobre a minha realidade. Fechou? Dito isso, meus amores, vamos iniciar o nosso papo que está recheado. Eu separei para vocês 7 pontos fundamentais que fez total diferença nesse meu processo. E com isso, eu quero impulsionar vocês a também encontrar os 7 pontos fundamentais que fez total diferença na vida de vocês, nesse processo de vocês também de vida saudável, porque assim a gente vai trocando figurinha e vai vivendo uma vida mais leve, mais plena, mais feliz, emagrecendo, comendo certo, se alimentando da forma correta, não é mesmo? E é isso, vamos embora pro nosso papo. Tô animada! Bom, gente, para eu começar a falar a respeito desse meu processo, eu preciso começar lá atrás. O que acontece? Eu sempre fui uma criança muito rechonchuda, gente. Eu sempre tive bochechinhas, eu sempre tive onde apertar. Então, ser rechonchuda, ser aquela pessoa mais avantajada, sempre foi uma realidade. Uma silhueta bem marcada. Enfim, esses pontos assim de ser rechonchuda, eu chamo de rechonchuda, sabe? Sempre foi muito realidade pra mim, sabe? Eu nunca fui daquele padrão mais esquelético, não sei se eu falo corretamente, mas aquele padrão mais magrinho, sabe? Tanto é que quando eu fazia balé, gente, era muito notório, assim, sabe? Perceptível. As crianças que nasciam com aquele corpo perfeito pra balé e eu gordinha, rechonchuda, parecia uma bolinha enfeitada, sabe? Mas enfim. Então sempre foi uma realidade ser mais rechonchuda. Só que eu nunca tive a realidade de ser obesa. Porém, quando chegou ali, final de 2022, todo 2023 e início de 2024, eu já estava na obesidade grau 1. E foi uma realidade em que me assustou, mas só me assustou depois de um tempo. Eu não entrei na obesidade grau 1 e percebi que estava na obesidade grau 1, sabe? Foi algo gradativo que eu não fui percebendo. Eu não levei um susto e disse, uau, eu estou obesa. Não, eu não percebi quando eu estava ganhando peso. Por que eu não percebi? Que é um ponto legal pra gente conversar sobre. Porque o meu estilo de vida, dentro da minha realidade, a forma com que eu me alimentava, a forma com que eu lidava com exercício físico, isso e aquilo, era algo normal, era algo natural. Então não tem como a gente perceber que algo está errado se a gente acessa aquilo todos os dias, se a gente vive aquilo todos os dias. Somente quando chega uma consequência muito maior, que são as dores físicas, que são os problemas respiratórios, ou quando a gente vai vestir uma roupa e a gente realmente vê que a gente tá parecendo uma carne a vácuo, assim, sabe, gente, esmagada por aquela roupa, que a gente fala, pera, tem alguma coisa errada, porque esse número aqui eu nunca pensei que eu ia chegar e eu tô chegando nesse número de calça, de saia, de vestido, enfim, e aí você leva um susto e você fala, ok, eu acho que alguma coisa está errada. E aí você começa a perceber no seu dia a dia, sabe?
E quando eu estava nessa realidade, final de 2022, todo 2023, início de 2024, porque quando eu decidi que, ok, agora vamos nos priorizar, vou me cuidar, era mais ou menos dia 22 de janeiro. Eu lembro certinho porque teve uma mudança geográfica, sabe? E aí eu lembro que nessa mudança geográfica foi quando eu fui muito decidida. Não vou mudar somente geograficamente, mas vou mudar internamente e que, consequentemente, vai refletir no meu físico. Enfim, é que aconteceu. Como que era a minha realidade ali, final de 2022, todo 2023, início de 2024? Foram várias realidades, na verdade, porque teve mudança geográfica, teve mudança de alimentação, teve vida intensa por estudos, teve vida intensa por teatro, teve vida intensa por problemas familiares, por traumas, enfim. Vamos lá. No ano de 2022, final de 2022, a minha vida estava muito intensa porque eu estava 100% voluntária na igreja ao qual eu fazia parte lá no Sul. E foi a melhor época espiritual da minha vida. Eu vivi muitos confrontos, muito envolvimento, aprendi muito da palavra de Deus. Só que teve um porém, eu não vi isso com equilíbrio. Eu deixei um pouco a minha vida física de lado, a minha vida familiar de lado também, fui deixando outras áreas e mergulhei tanto ao ponto de viver algo muito extraordinário e precioso espiritualmente, porém, em consequência disso, ter desordenado algumas outras áreas da minha vida, sabe? Eu não me alimentava corretamente, eu ia dormir muito tarde. Eu lembro que a gente saía de turnê assim, pra fazer apresentações de teatro. E às vezes eu ia virada, gente, dormia tipo 2 horinhas. Aí a turnê era coisa rápida, durava um fim de semana. Quando eu voltava pra minha rotina de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu não me alimentava corretamente. Então, tipo assim, eu chutava o balde nessas saídas de turnê com a galera, enfim, o pós-teatro e tudo. E ao invés de eu manter uma coisa equilibrada nos outros dias de descanso, eu não mantinha. Eu chutava o balde e ia comendo fast food quase todos os dias, enfim. E além dessa realidade das turnês, às vezes eu tinha agenda para ministrar durante a segunda, quarta, sexta, enfim. E aí também tinha um pós-culto, eu ia chutando balde, sabe? E aí fui criando ali uma vida de fast food, uma vida de comida rápida, uma vida de muita comida. Foi algo natural, algo que, ok, vamos, sabe? Qualquer rolê ali de comida tô topando. E dentro de casa também, eu não tinha uma alimentação saudável, porque aí a gente comprava pra dentro de casa coisas não saudáveis, refrigerante, comida gordurosa, isso e aquilo, sabe? E era algo natural, salgadinhos, industrializados, enfim. Então a minha vida era muito isso, sabe? Muito agito nessa área. E aí logo em seguida, início ali de 2023, veio o processo de ficar intensamente focada para passar na minha prova de idioma. Porque se eu não passasse nessa prova de idioma, eu não iria poder ingressar na minha faculdade dos sonhos, que é a faculdade da UPA de Buenos Aires. Então, para você entrar nela, você precisa fazer o seu processo ali de espanhol. E essa prova, gente, me deixou assim sem dormir. Então, eu fiquei vivendo para essa prova. Assim como na época do teatro, na época das ministrações, na época de viver esse voluntariado todo dentro da igreja, eu ia dormir muito tarde, dormia pouco e tinha uma vida desregulada no sono, pro Cielo também, gente. Eu dormia tarde, muito tarde, coisa assim de 3, 4 horas da manhã. Aí acordava umas 10 horas da manhã, não fazia exercício, tomava um banho ali, lavava meu rosto, escovava meus dentes, me arrumava, fazia um devocional rápido e já ia pra estudo. Ficava o dia todo sentada, estudando. E aí só saía do quarto pra comer e depois voltava. Não fazia exercício físico. E aí pra dizer que eu não fazia, gente, umas 2, 3 vezes na semana eu fazia uma caminhada, mas as caminhadas não passavam de meia hora. E era caminhada leve, sabe? Não era uma caminhada tipo de corridinha, não. Era só pra andar mesmo. E eu fiquei fissurada, gente. Comecei a roer minhas unhas, comecei a ficar ainda mais inchada, enfim. E eu comecei realmente a desleixar ali da minha vida física. Então, no primeiro momento, final de 2022, eu tava cuidando da minha área espiritual e desleixadamente deixando a minha área familiar, a minha área emocional e a minha área física de lado, certo? Nessa época da minha vida, início de 2023, referente à prova de idioma, o que aconteceu? Eu tava cuidando da minha área intelectual e da minha área espiritual, mas deixando minha área familiar, minha área emocional e minha área física de lado também. Então vocês percebem que eu estava fazendo um malabarismo
Não é essa palavra, gente. Gente, não sei falar essa palavra, mas vocês entendem. Sabe aquele palhaço de circo que fica brincando com as bolinhas assim? Gente, é essa palavra que eu quero falar. Eu vou deixar aqui, ó, escrito na frente, que eu esqueci ela. Com as áreas da minha vida, eu não tinha um equilíbrio entre elas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei ainda mais sobrepeso e fui engordando, engordando, engordando. Chegou meados de 2023, chegou o momento de ser aprovada, de ir para minha Universidade dos Sonhos, de me mudar para Buenos Aires. Chegando lá, eu já estava obesa grau 1, só que eu não estava assim percebendo. Eu percebia que eu tava, tipo, gordinha, mas, tipo assim, não era algo que eu tava preocupada. Eu tava só tipo, nossa, eu preciso emagrecer. Eu ainda tava com essa mentalidade do preciso emagrecer. Chegando lá, gente, nós recebemos uma ligação referente a um diagnóstico médico na família que gerou todo um trauma. Retornei pro Brasil depois de 2 semanas vivendo ali o ingresso na Universidade dos Meus Sonhos. Retornei não mais para o Brasil, onde eu estava residindo quando eu saí do Brasil para ir para Buenos Aires. No caso, estava residindo no sul do Brasil, né? Eu recebi essa ligação, nós voltamos para minha cidade natal, Cuiabá, Mato Grosso. Chegamos em Cuiabá, gente. Tava o caos alastrado, assim, gente. E foi uma situação muito peculiar que levou ali uns 8, 9 meses pra gente conseguir se estruturar. E até hoje nós estamos vivendo consequência desse trauma e tentando nos estruturar, sabe? Na verdade, eu acredito que a gente já entendeu a nossa estrutura agora, como é que vai funcionar. Talvez agora nós estamos nos adaptando a essa nova estrutura. E aí, gente, foram muitas questões, sabe? Muitas questões emocionais, muitas questões sentimentais, muitas questões jurídicas, muitas questões familiares, muitas questões. E ali, muitos traumas acontecendo ao mesmo tempo. Eu digo traumas porque foram cenas, foram situações, foram cenários, foram dificuldades que realmente deu ali um impacto muito forte, emocionalmente falando, para mim e para outras pessoas da minha família. E quando eu vivi isso, gente, eu tive que abdicar um pouco da pessoa Thalita para estar atendendo demandas que eram emergência naquele momento. Então, cuidar da Thalita é algo importante, importantíssimo. Só que aquele cenário requeria que eu me deixasse um pouco de lado para atender aquela demanda muito, muito feroz, muito forte, muito pesada, sabe? E assim eu fiz, gente. Então, não tinha muito tempo para lidar com a emoção naquele momento. O que tinha que ser feito era rápido, era para ser rápido, era para ser emergencialmente, sabe? Então não tinha tempo mesmo, gente, de eu olhar um pouco, contemplar o momento, entender o que... Não tinha tempo de digerir, porque num dia eu recebia uma notícia, no outro dia eu recebi já outra e recebia outra. Então isso se aglomerou de uma tal forma que eu realmente tava tipo, só um minutinho, Thalita, depois atende isso daqui, porque é questão que não tinha como você negociar pra depois. Você tinha que fazer o que dava naquele momento, sabe? E eu assim fiz o que dava naquele momento, sem muito diálogo, sem muito entender. E assim foi, gente. Foi um momento caótico. Porém, depois que os meses foram se passando, ali por final de novembro, início de dezembro, as coisas foram começando a se organizar, e aí eu fui tendo consciência de como seria o meu 2024. Recebi a notícia de que eu iria conseguir voltar para Buenos Aires para iniciar de fato a minha universidade, a viver a tão sonhada independência universitária que era o meu sonho. Então ali eu comecei a ter um pouco de esperança, a respirar um pouco de esperança, sabe? Quando chegou o final de janeiro, eu fui de novo para Buenos Aires estudar, viver tudo isso. E aí, nessa realidade, eu estava muito, muito gorda, muito, muito sobrepeso, muito, muito obesa grau 1. E aí, o que aconteceu? Quando eu vivi isso de ir pra Buenos Aires, cheguei lá dia 21 de janeiro. E aí, dia 22, gente, eu tinha na minha cabeça, é o meu momento, eu tô aqui, eu tô sozinha, longe de tudo, de todos, da minha pátria, enfim. É o meu momento de poder dialogar comigo mesma e tratar a minha pessoa. Entender o que eu digeri daquela situação, entender sobre o meu físico, entender sobre as minhas emoções. Então eu fui ali buscando esses caminhos de melhoria, sabe? Então o primeiro caminho de melhoria que eu investi, que rufem os tambores, momento de suspense, o processo de tratar o meu emocional. Pasmem, o meu emagrecimento não começou fazendo atividade física, me cadastrando na academia, não começou por isso, gente. Começou com vivendo uma terapia. Quando eu entendi que eu precisava me aprofundar nas minhas emoções
para lidar com as demandas da vida, gente, só ali parece que eu já vi um desinchar, sabe? Só ali eu já comecei a entender que eu precisava ser mais leve. E logicamente que a terapia não é um processo que você vê resultado logo na primeira sessão, rapidamente, da noite pro dia. Porém, logo na primeira sessão eu já fui vendo pequenas melhorias, sabe? E aí nisso eu fui me aprofundando cada vez mais, entendendo que eu precisava desacelerar. Ou seja, como eu já era uma pessoa acelerada, consequentemente o que me alimentava também eram comidas aceleradas, ou seja, comidas fast food, coisa rápida. Então quando eu comecei a me desacelerar, eu comecei a contemplar os processos, a entender alguns pontos de suprir algumas faltas que eu tinha, então deixar a comida um pouco de lado para não suprir através da comida. Eu comecei a entender algumas acelerações que eu tinha, que isso refletia no que eu consumia na hora de realmente se alimentar. Eu comecei a entender vários pontos, gente, vários pontos que eu não vou abrir aqui muito, senão vai ficar muito estendido esse vídeo, sabe? Então, quando eu cheguei lá em Buenos Aires e quis viver esse processo de emagrecimento, esse processo de melhoria, eu cheguei ali com essa intenção, sabe? De preciso me tratar. E comecei pela minha área emocional. Então, o primeiro ponto fundamental que talvez esteja faltando pra você é você começar pela área certa da sua vida. O que te causa a consequência do engordar? Por exemplo, realmente eu tinha uma vida sedentária, eu tinha uma vida com o sono desregulado, tudo isso, mas toda essa questão eram sintomas de algo muito mais intrínseco, de algo muito mais interno, que eram as minhas emoções. Então, você conseguir olhar a sua vida um pouco de fora e entender qual é a área que está mais demandando você e, consequentemente, te gerando essa obesidade, te gerando essa sobrecarga, se faz muito necessário. Então, o primeiro ponto fundamental, eu iniciei pela minha vida emocional, cuidando das minhas emoções. E aqui, gente, eu vou abrir um parênteses. Por quê? Vivendo em outro país, o câmbio subindo, descendo, sendo uma loucura. Tendo que me virar ali com um valor X por mês. Gente, eu encontrei uma terapeuta que eu abri para ela e disse, olha, eu tenho condições de iniciar um processo aqui com você de somente uma sessão por mês, porque isso foge do meu orçamento. Se eu for querer ter todas as sessões, 4 sessões mensais, que normalmente é o padrão. E ela me respondeu com toda a cautela, amor do mundo, o seguinte, olha, a minha preocupação é que se numa sessão a gente trata algo muito profundo, você vai conseguir ter equilíbrio emocional para me ver somente depois de 30 dias, pra gente poder tratar essa ferida que eu mexi, que eu abri. E ali, dentro da minha realidade, gente, eram problemas muito sérios, mas que eu entendia que eu podia ter essa capacidade, sabe? De dar uma segurada pra depois, na próxima sessão, eu extravasar de novo. Alguns momentos, lógico, teve deslize ali, do tipo, meu Deus, tô surtando de novo. Mas nada assim muito alarmante. Ou talvez sim. Mas foi o que eu pude fazer naquele primeiro momento. Então, quando a gente fala sobre priorizar a saúde emocional, a gente não tá falando sobre você se apertar financeiramente, sobre você fazer o que pode, deixar de comprar alimentos, às vezes, para você arcar com as sessões, mas encontrar um profissional que te ofereça o equilíbrio e a realidade financeira que você pode. E aí, assim eu fiz. Então, quando eu tô falando pra você que o pilar desse processo de emagrecimento é um dos principais, é o pilar da saúde emocional, eu não tô falando pra você se apertar financeiramente, não tô falando pra você sair da sua realidade pra fazer isso acontecer. Mas às vezes também é pagar uma terapeuta uma vez por mês, que é a sua realidade que você pode, ou então realizar processos terapêuticos. Escrever uma carta de perdão a alguém que te feriu muito e rasgar, queimá-la. É você fazer uma caminhada escutando um podcast gratuito sobre terapia, sobre saúde emocional, sabe? É você colocar a sua saúde emocional em contato com a cura emocional. Através do Spotify, como eu te falei, podcast que muitas terapeutas renomadas têm e vão conversando sobre. É você fazer cartas de perdão para pessoas que você precisa liberar perdão. É você entender que talvez a pessoa que te magoou nunca vai te pedir perdão, mas isso fala muito mais a respeito da pessoa e não sobre você, e você cuidar do seu jardim, do seu coração, enfim. Saúde emocional, gente, é um ponto que fez total diferença para eu viver muito bem e de forma mais leve o meu processo de emagrecimento, de vida saudável. Depois disso, depois desse processo ali, desse início de processo sobre a saúde emocional, sobre a minha mentalidade mudar para as minhas emoções e entender que as minhas emoções estavam interferindo 100%
no meu corpo, no meu físico, no meu peso, foi o momento de começar a contemplar a beleza de estar vivendo esse processo. O que eu comecei a fazer, gente? Eu fiz uma limpa nas minhas redes sociais sobre algumas pessoas que eu seguia e eu vi que o estilo de vida delas não estavam sendo compatível com o qual eu queria. Então eu fui intencional nas minhas redes sociais de começar a contemplar pessoas que tinham ali um físico que eu idealizava, que tinha ali um estilo de vida ao qual eu idealizava, de seguir ali pessoas que estavam fornecendo dicas sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre devocional, vários pontos, sabe? Então eu fiz essa limpa nas minhas redes sociais pra cuidar a respeito disso, sabe? Do que eu estava contemplando. Então o segundo ponto que eu posso falar pra vocês é referente à contemplação. Aquilo que a gente contempla, a gente cultua, e aquilo que a gente cultua, a gente vai fazer daquilo o nosso padrão de realidade, sabe? Então eu fui intencional nessa parte também, de cuidar sobre o que eu estava contemplando. Então, fiz essa limpa nas minhas redes sociais e também na minha convivência, gente. Algumas conversas aos quais eu não queria participar mais, ao qual não fazia mais parte do meu novo perfil, não só de emagrecimento, vocês percebem, mas de pessoa mesmo. Então, ali eu fui sendo mais pontual, mais seletiva, tive meus momentos de caverna, que eu amo meus momentos de caverna, para refletir mesmo, enfim. Então ali houve uma troca, de eu começar a admirar, a contemplar as coisas que de fato são belas. Hoje em dia, gente, eu vou entrar num ponto aqui um pouco polêmico. As pessoas tudo dizem assim, porque a beleza é relativa, porque o padrão é relativo. Eu concordo em parte sobre isso. Por quê? Eu acredito que existe um padrão de saúde, existe um padrão de melhoria. Existe sim a pessoa sobrepeso, o grau 1 de obesidade, o grau 3, o grau 2, enfim. Por que existe? Porque a obesidade é uma doença, gente. É uma doença que você tem que cuidar para sempre. Eu tô nesse processo de emagrecimento e eu tenho total consciência que depois que eu viver ele, eu não vou poder voltar no meu estilo de vida antes, porque senão eu vou voltar para essa doença que é a obesidade. Então, uma pessoa obesa se sentir bem consigo mesma é uma mentira. E é uma mentira que ela tá enganando a si própria, sabe? Ela pode ter momentos de contentamento, olhar e falar, é o que eu tenho para viver, é o que eu tenho para me cuidar. Porém, ela dizer que ela está realizada daquela maneira é uma mentira que às vezes é tão impregnada na cabeça dela que ela tem como verdade. Mas se a gente for a fundo nas emoções dela, no tratar os mecanismos de defesa dela, a gente vai entender que ela está vivendo uma fantasia que ela mesma criou para justificar aquilo que ela não tratou. Enfim, então, você também começar a olhar quais são os discursos das pessoas que estão à sua volta, se são pessoas que realmente elas criam uma cortina de fumaça para justificar os erros, os acertos, as coisas boas, as coisas ruins, mas elas não tratam de fato a realidade, é um ponto a se pensar, porque a gente precisa ter do nosso lado pessoas que nos impulsionem a ser melhor, e às vezes ser melhor é ser confrontado com a verdade, sabe? É ser confrontado de que o estilo de vida não tá saudável, é ser confrontado de que aquilo está feio para você. Enfim, então eu saí de algumas conversas que não me cabiam. Não tô falando sobre emagrecimento, tô falando sobre conversas de valores de vida, isso, aquilo. Eu fiz uma limpa na minha rede social, comecei a analisar os discursos em atitudes e em palavras das pessoas que me cercavam virtualmente e presencialmente, para ver se aquilo era coerente com o que eu buscava, porque se eu tava buscando um processo de emagrecimento, eu não podia ter do meu lado pessoas que olhassem pra mim e dissessem, não, continua assim, tá bonita, sabe? Eu precisava ter do meu lado pessoas que me impulsionassem e dissessem pra mim, vamos junto, vai, a gente vai conseguir chegar lá, entende? E engraçado, gente, que eu não lembro de ter nenhuma amiga que estava buscando emagrecimento nessa época. Não lembro mesmo, mas eu tive amigas que estavam buscando suas melhores versões e, consequentemente, isso me inspirava. E, consequentemente, eu inspirava elas também a viver uma vida mais disciplinada. Então, entendem? O que você está cultuando, se é algo da beleza real, que é padronizada no sentido de saúde, ou se é uma beleza relativa ao qual a sociedade coloca ali como uma variedade, ok? Que na verdade traz grandes consequências como cirurgias, como doenças crônicas, enfim. Agora vamos falar a respeito, gente, de mais um fundamento ideal para esse processo. A gente falou a respeito da mentalidade, da saúde emocional, falamos a respeito
ponto de analisar o que é belo pra você e o que é belo pra mim, sabe? Sobre você realmente ter um padrão de vida saudável ao que é belo. E agora a gente vai falar a respeito de eu como de tudo, mas eu não compro de tudo. Esse é o terceiro pilar fundamental para viver esse processo de emagrecimento de vida saudável. Por quê? Gente, eu não entrei neurótica, preciso fazer dieta. Não. Eu entrei pensativa e reflexiva no seguinte: eu preciso ter um estilo de vida mais saudável e mais organizado para eu conseguir lidar com a demanda da universidade. Então, eu não fiz dieta, gente. Eu não fui numa nutricionista, o que é um erro. Com certeza tem vitaminas faltando no meu corpo, então no próximo ano eu quero cuidar disso. No próximo ano não, esse ano, 2025, eu quero cuidar disso. Porém, gente, dentro da realidade que eu podia, o que eu fiz? Eu evitava aquilo que poderia ser gatilhos para eu voltar à obesidade. Por exemplo, não comprava açúcar para casa, não comprava doces, chocolates, bolachas, nada disso. Então, quando eu saía com uma amiga, eu sabia que naquele momento ali do café, eu poderia acabar comendo uma torta de chocolate, por exemplo. Mas isso não me dava abertura, gente, para eu comprar essa torta de chocolate e levar para casa. Então, se eu saio ali com uma amiga no fim de semana, eu comia ali naquele cafezinho com ela, mas eu não dava abertura para quando eu fosse no mercado de novo falar: ah, já comprei a torta de chocolate, então vou comprar essa bolachinha aqui super açucarada. Não. Então, na minha casa, durante todo o processo, não existiu mais açúcar. O açúcar foi trocado por mel. Não existia mais pães em grande quantidade, porque no final ali, no meado de 2024 para frente, a gente voltou a comprar pães, porém era uma quantidade X e que eu colocava na minha cabeça: eu vou comer um pão e vai ser de manhã. Não vai ser na hora do lanche, à tarde, não vai ser na hora da janta, vai ser de manhã, porque eu tenho todo dia para queimar. Então eu não me proibi. Entende? Eu comia de tudo, porém eu não comprava de tudo. E quando eu percebia que eu já tava ali com meus menos 10 quilos, meus menos 15 quilos, e eu já podia comer uma coisinha a mais ali, outra aqui, com equilíbrio, porque aí você vai introduzindo, conforme você vai vendo que você tem equilíbrio pra lidar com aquilo, o que eu fiz, gente? Eu colocava na minha cabeça: ok, esse pão está dentro de casa, mas eu não vou comer pão de manhã, à tarde e à noite. Eu vou comer uma vez por dia e vai ser de manhã, porque eu sei que eu vou ter todo o restante do dia ali pra queimá-lo. Então, você fazer esse equilíbrio mentalmente mesmo e você ter firmeza naquilo. E eu recomendo você, no início, viver todas essas mudanças, essas trocas com uma nutricionista te acompanhando. Eu não vivi essa realidade, gente. Confesso pra vocês que eu não tive uma nutricionista me acompanhando, não foi uma prioridade pra mim. Porém, com nutricionista fica muito mais fácil, né? Mas falando assim, da minha realidade, não fui. Eu somente me abri a comer um pãozinho, alguma coisa assim mais gordurosa, depois que eu já tinha visto que eu tinha emagrecido uns 15 quilos, sabe? Aí eu me permiti ter em casa e comer com equilíbrio, igual eu tô falando pra vocês. Uma vez ao dia e deu. E também, gente, eu comi muita proteína nesse processo. Em casa, a gente se esbaldava em proteína, porque sacia com muita facilidade, né? Enfim, gente, mas questão de quantos gramas, como foi minha dieta, não tenho isso pra vocês, porque foi algo que foi sendo natural, sabe? Eu fui trocando algumas coisinhas. Não sei se isso é saudável, gente, porque, como eu falei, não tive uma nutricionista me acompanhando, mas essa foi a minha realidade que me levou de uma forma equilibrada, sem eu sentir fome, para o resultado que eu queria. E eu confesso pra vocês, eu não tinha uma meta de preciso emagrecer 20 quilos. Eu só tinha uma meta: ter uma vida mais saudável. E aí os 20 quilos foi consequência dessa vida mais saudável, entende? Então, outra dica que eu dou pra vocês, essa terceira dica aqui, esse terceiro pilar fundamental, que é: coma de tudo, não se proíba, mas não compre de tudo, sabe? Se o refrigerante é a sua queda, não compre para sua casa. Deixe para você tomar um refrigerante quando você for sair com seus amigos, com a sua família no fim de semana. Em casa, água e suco. Deu, ponto. Ah, mas o meu é o açúcar, então não compre balas, não compre chocolates, não compre açúcar. Troque o açúcar pelo mel, vai fazendo essas trocas, entende? Coma de tudo, sem proibição, mas não compre de tudo para facilitar você voltar à sua obesidade. Essa foi uma questão primordial, assim, pra mim, que fez total diferença. E quando eu comia no fim de semana, quando eu saía, enfim, outra coisa, não era todo fim de semana, tá, gente? Até porque não tinha condições pra ficar bancando cafezinho todo final de semana. Mas quando eu saía, eu não sentia culpa, gente, sabe? Porque eu sabia que eu estava comendo com equilíbrio, que eu podia comer aquela torta de chocolate maravilhosa.
Então, é isso. O terceiro ponto fundamental é: coma de tudo, mas não compre de tudo. Vamos embora para o quarto pilar fundamental. Quarto pilar fundamental, gente, qual é ele? Organização. Não negocie a sua organização. Por exemplo, todo domingo era o dia definido para fazer marmitas. Porque como a gente é universitária, eu e a minha amiga de apartamento, o que acontece? A gente precisava ter uma organização para que as marmitas durassem até o próximo domingo, certo? Então a gente não negociava o domingo para fazer marmitas. Logicamente que já houveram situações tipo assim, eu tenho prova tal dia, isso e aquilo, em que ali a gente teve que negociar qual dia que a gente iria conseguir fazer a marmita. Mas foram dias específicos, dias esporádicos, e não sempre uma sequência de dias em que a gente não conseguia cumprir o domingo como sendo o dia de fazer marmita. Estipule um cronograma na sua vida e siga esse cronograma. Se domingo é o dia de você fazer suas marmitas saudáveis para você não chegar cansado do serviço no dia da semana e for fazer alguma coisa saudável que vai demorar e aí você vai querer a comida rápida, e aí você estipula o domingo como sendo esse dia de organização, de preparar as marmitas, não negocie ele, gente. Já teve situações em que algumas amigas, assim, que não moravam com a gente no apartamento, chamar, vamos fazer tal coisa? Eu dizia não, porque o meu domingo era o dia para preparar a marmita durante todo o restante. Então, dentro do domingo, eu sabia que eu não podia negociar, porque senão podia desorganizar. E como a gente está nesse primeiro processo, eu estava nesse primeiro processo, assim, de dar o primeiro passo para emagrecer, eu tinha que ser radical. Eu podia dizer sim, eu podia negociar sim, mas como eu tinha um foco de realmente cada vez mais ver melhoria, gente, quando você vai emagrecendo, você vai vendo que aquela calça está caindo bem, você está vendo que o seu número de calça está diminuindo, você está vendo que quando você faz uma maquiagem fica algo mais realçado, você vai vendo que você ainda tem gordurinha, mas as suas gordurinhas agora são organizadas, você entende que essa é a gordura da barriga, essa é a gordura do braço, e não é uma coisa só gigante, você não vai querendo negociar, porque você vai tendo prazer no belo, que a gente conversou agora há pouco. Você vai tendo prazer no que é belo, prazer no se ver no espelho, no ver que você tá ganhando uma forma mais realçada na sua beleza, sabe? Enfim. Então, gente, tenha organização. Se domingo é o dia de você preparar suas marmitas, prepare a sua marmita e não negocie esse dia. Qualquer outra função, qualquer coisa extra que seja em dias esporádicos e não uma sequência de dias que você fica negociando a sua organização, sabe? Porque a organização fez total diferença, gente. Me dava fome, eu tava ali estudando, me deu fome, ao invés de ir lá preparar um pão super gorduroso pra comer, eu já lembrava, opa, não, deixa eu comer aqui o meu alfacezinho, o meu tomatezinho, a minha carninha. Então, ter essa facilidade no dia a dia fez total diferença. Eu confesso pra vocês, gente, que eu tenho uma desorganização que eu vou tratar no decorrer da minha vida, que é o quê? Eu não funciono com cronograma ainda referente ao horário. Por exemplo, se eu tenho ali o cronograma de segunda-feira, 8 horas da manhã, fazer caminhada. E aí, se eu olho meu cronograma, deu segunda-feira, 8 horas da manhã, não fiz caminhada, eu já me frustro. Eu falo, não posso fazer mais nada, porque já deu errada a caminhada das 8 horas. Então, o que eu fiz? Tirei horário do meu cronograma. Por quê? Porque eu entendi que não estava funcionando pra mim. Então, às vezes, veja o cronograma que funcione pra você, sabe? Por exemplo, quando eu falo de organização de marmita, gente, eu fazia marmita às vezes à noite, no domingo. Por quê? Porque aí eu já tinha passeado no domingo, eu já tinha feito o quê? Já tinha saído com as amigas, já tinha ido pra igreja, o que sobrava era o domingo à noite. Ou então eu já fazia domingo na hora do almoço, que eu já almoçava o que eu tava preparando, entende? Então, quem sabe você fala, tá, mas domingo é muito difícil, porque eu realmente quero sair com minha amiga. Mas não precisa ser necessariamente na hora do almoço você preparar essa marmita. Pode ser à noite, pode ser de manhã, enfim. Mas não negocie você sair do seu domingo. Eu tô falando domingo, gente, porque era o meu dia, tá? Não negocie você sair do dia estipulado sem ter feito aquilo. Faça aquilo. Outra coisa, eu estipulei dias para fazer exercício físico. E aí os meus exercícios físicos não eram tipo bobinhos, não. Eram caminhadas longas, gente. Eu caminhava tranquilamente 6, 8, 10 quilômetros assim, porque eu ia andando conhecendo a cidade, gente. E aí eu voltava pra casa linda, plena, suada, feito o meu aeróbico. Porém, também, gente, eu respeitei o meu corpo. Na época do inverno, eu não fiz caminhada. Então, na época do inverno, como eu sentia muito frio, eu não fiz exercício físico, gente. Eu fiquei só em casa mesmo, mas cuidando da alimentação, tomando bastante chazinho, enfim. Mas é importante você ter
uma organização no seu exercício físico, por quê? Quando chegou o inverno, eu não caminhei, mas aí eu equilibrei a minha alimentação. Quando passou o inverno, eu voltei nas minhas caminhadas. E aí foram 3 vezes na semana, gente. E eu caminhava gostoso, assim, sabe? Bem maravilhosa. E algumas outras vezes que eu tava meio com preguicinha de caminhar, gente, eu sempre chamava uma amiga. Porque às vezes você não caminha tão longe e tão concentrada, assim, disciplinada como você faz quando você tá sozinha. Pelo menos você tava com preguiça e você fez. E aí você fez com uma companhia que te estimulou ali, que te animou, sabe? E aí eu tinha minhas amigas, assim, fixas de... Amiga, tô indo caminhar, vamos comigo? Aí quando eu queria uma coisa mais, tipo... eu mesma, comigo mesma, eu ia caminhando sozinha e dava super bom. E eu caminhava muito, voltava assim, bem linda, bem plena. E Buenos Aires é uma cidade segura, assim, no meu ponto de vista, então dava de fazer qualquer hora, assim, do dia, sabe? Às vezes voltar 10 horas da noite, às vezes no meio da tarde, enfim, dava muito bom mesmo. Então, não negocie o seu dia de preparar sua marmita, não negocie o seu dia de fazer seu exercício físico. No dia que bater aquela preguiça, liga pra uma amiga. Amiga, vamos comigo. Com certeza vai ter uma amiga que vai ali te apoiar e vai caminhar junto com você, que vai pra academia. Outro ponto, gente, não fiz academia em 2024. Não fiz, gente. Realmente, essa questão do câmbio, assim, a vida financeira, sabe? Eu tive que equilibrar e não priorizei a academia. Aí gastava com outras coisas, tipo flores pra casa, tipo saídas, enfim. Mas a academia não foi um ponto que eu priorizei, mas a atividade física, sim, eu priorizei fazendo caminhada. Então, meus amores, priorize uma atividade física. Ai, não gosto de academia, faz caminhada. Ai, não gosto de caminhada, faz pilates. Ai, não gosto de pilates, faz luta. Ai, não gosto de academia, faz alguma outra coisa. Mas você vai ter que encontrar uma atividade física pra você modelar o seu corpo, pra você definir o seu corpo, pra você trabalhar mesmo os seus músculos, sabe, gente? Porque a gente não vai ter 20 e poucos anos pra sempre. Um dia a gente vai estar ali, velhinho, gaga, e aí a gente vai ter um corpo travado porque a gente não cuidou? Não, a gente vai ter um corpo bom, definido, saudável pra carregar nossos netos, nossos bisnetos, se Jesus não voltar, né? Porque a gente cuidou do templo do Espírito Santo. E isso daí, essa organização de marmita de exercício físico já vai para um outro ponto fundamental, que é o quê? Glorificação a Deus com o nosso corpício. Por quê, gente? Depois que eu comecei a emagrecer, depois que eu comecei a ter esse estilo de vida mais saudável e tudo, eu comecei, gente, a ter mais gratidão por Deus. É bizarro falar isso, gente, mas conforme eu ia emagrecendo, conforme eu ia vendo beleza em mim, sabe? De ver, nossa, agora ficou legal essa maquiagem, não ficou uma coisa bagunçada. Nossa, agora minha gordura é organizada. A gordura da bunda é essa, a gordura da barriga é essa. Na hora que eu comecei a ver uma beleza, uma organização na minha vida, sabe? No meu corpo mesmo, gente, eu comecei a ter um sentimento tão grande de gratidão a Deus sobre a minha beleza, sobre o meu corpo, sobre a alimentação que Ele dava ali na minha mesa, sabe? Não deixava faltar. Então já entra para outro ponto fundamental, que é glorificação a Deus através da sua gratidão, através de você cuidar do templo do Espírito Santo e expressar beleza ao outro, porque quando você se arruma, quando você se cuida, você está sendo grato a Deus pelo que Ele te deu, porque você está cuidando muito bem daquilo que Ele te deu, e ao mesmo tempo você está sendo bom para com o outro, porque o outro não está vendo uma pessoa desleixada na frente dele. O outro está enxergando uma pessoa que preza pelo que é belo, que preza por si mesmo, que cuida do que Deus confiou. Deus confiou algo a nós, gente, que não confia mais ninguém, que é a Tatá. Por exemplo, Deus confiou algo em mim que só eu posso cuidar e que só eu posso zelar, que é o que? O meu corpo, que é a minha essência. Ninguém mais pode fazer isso. Por quê? Porque é algo que Deus confiou somente a mim. Assim como Deus confiou você mesmo a você mesmo. Então, quando você entende que você está glorificando a Deus também, cuidando do seu corpo, cuidando da sua estética, cuidando da sua vida saudável, para você viver mais, para você conseguir levar o evangelho mais longe, para você conseguir glorificar a Deus através da sua beleza, através do seu cuidado, através do seu amor por si próprio, você fica glorificando a Deus de uma forma assim, leve, romantizada, perfeita aos olhos do Pai, né? Porque sempre temos defeitozinhos. Mas é outro ponto fundamental também. Você passa a ter, eu não digo que intimidade com Deus, porque gordo, magro,
Quando eu era obesa também, eu também tinha intimidade com Deus, então não é uma barreira não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que as minhas orações se tornaram mais tipo, ai Deus, o Senhor é lindo, mais grata, sabe? Mais leve, gente, porque isso reflete em todas as áreas. Conforme você vai ficando leve fisicamente, você vai ficando leve em todas as outras áreas, entendeu? Então, é outro ponto fundamental. Você passa a glorificar a Deus de forma mais grata e de forma mais intencional, porque você entende que o seu estilo de vida também é uma pregação, o seu estilo de vida também é uma evangelização, entende? E os dois últimos pontos fundamentais que eu quero conversar com vocês é sobre o meu processo de emagrecimento aqui e agora, e não sobre o meu processo que eu vivi no ano de 2024, mas sim que eu ainda estou vivendo agora, em janeiro de 2025, que é o seguinte, gente. Nas férias do Brasil. Cheguei ao Brasil, gente. Tô com a minha rotina totalmente diferente que eu tava lá, porque aqui eu estou na casa de mamãe, aqui eu estou enchendo o buchinho com comida brasileira, que saudade que eu estava. Então, como que eu estou vivendo esse processo estando de férias, estando aqui? Eu estipulei, do dia 19 de dezembro até o dia 5 de janeiro, eu estou de férias. Não quero saber como que eu vou fazer caminhada, não quero saber o que que eu vou comer, eu só vou, lógico, ter um cuidado ali pra saber o que. Não, tal horário eu estou com fome, então eu preciso comer. Mas assim, se eu vou comer fruta, se eu vou comer um pãozinho da minha avó, não sei, eu sei que eu vou me alimentar, eu sei que eu estou de férias. E aí, gente, eu vim com essa mentalidade mesmo, tá? Do dia 19 de dezembro até o dia 5 de janeiro ficar de férias. E eu fiz isso, gente. E sabe o que foi legal? Todas as vezes que eu tava com fome, eu ia comer, mesmo sendo um pãozinho da minha avó, mesmo sendo uma sobremesa que a minha mãe tinha feito, eu não comia tipo, eu preciso acabar com esse pacote de pão, ou então eu preciso acabar com essa sobremesa. Eu comia tendo já, não automático, mas aquele senso do tipo, não, essa quantidade aqui tá ótima, eu sei que eu vou ficar satisfeita. Então, mesmo estando de férias na minha cabeça, a minha cabeça já estava entendendo como é que ela deveria funcionar. E eu relaxei, gente, relaxei sem culpa, aproveitei Natal, aproveitei Ano Novo, e ainda dei mais uns dias de crédito pra mim, né, até o dia 5 de janeiro, e foi assim, ó, supimpa. Comi sem culpa e aproveitei todas as delícias da família com equilíbrio, lógico. Por exemplo, algumas vezes eu repeti 2 vezes, outras vezes eu já falei, opa, já não preciso repetir 2 vezes, já tá ótimo isso daqui. E assim foi indo, sabe? Depois do dia 5 de janeiro, eu estipulei um cronograma de caminhada, gente. Um cronograma de não preciso caminhar. E aqui é muito gostoso, porque agora eu estipulo esse cronograma e pode ser um momento em família, com o meu primo, com o meu pai, com a minha mãe. Então, quando eu saio pra caminhar, eu nunca vou só. Eu vou me conectando na área familiar. E aí, isso entra, gente, naquele ponto que eu falei no início pra vocês. Vocês lembram que lá atrás eu fazia malabarismo? Com certeza tá errado o jeito que eu tô falando, gente, eu acho que tá errado. Mas vocês lembram que eu falei pra vocês que eu equilibrava a minha área espiritual, desequilibrava as outras? Equilibrava a minha área intelectual e espiritual e desequilibrava as outras? Dessa vez, gente, eu tô conseguindo unir. Olha só, no momento que eu saio pra caminhar, automaticamente eu já estou estruturando a minha área familiar também. Porque eu estou junto com meu primo, eu estou junto com meu irmão, eu estou junto com a minha mãe, eu estou junto com meu pai. Então, outra coisa que o processo de emagrecimento me deu, esse equilíbrio de entender que o meu processo de emagrecimento, eu posso estar cuidando das outras áreas também, porque agora eu tenho mais ânimo, agora eu tenho mais facilidade, mobilidade no meu corpo. Então, depois do dia 5 de janeiro, voltei às minhas caminhadas 3 vezes na semana. Algumas vezes choveu, não fui, mas tudo bem. E outra coisa que eu coloquei aqui na minha cabecinha, na minha cachola durante esse período: não vou me culpar por estar comendo coisas gostosas. Eu estou de férias, então eu posso comer. Mas logicamente que depois do 5 de janeiro, não tem mais essa de repetir 2 vezes, não tem essa mais de vou querer comer essa sobremesa e mais essa. Não, agora já passou. Agora eu preciso ter um equilíbrio de quantidade, enfim. Qualidade e quantidade sempre vai acompanhar, sabe? Eu acredito, porque a obesidade, até onde eu sei, não tem cura. Então você sempre tem que cuidar a vida toda, até que seja algo natural pra você. Então, agora eu também tô tendo esse equilíbrio, sabe? De conseguir viver esse processo trazendo as pessoas que eu amo pra perto também. Então, um processo de caminhada, por exemplo, já se torna um processo ali de dialogar com as pessoas que eu amo, de me reconectar com elas, de contar um pouco de como tá sendo lá, de ouvir elas um pouco sobre o que tá acontecendo aqui. E assim a gente vai criando o quê? Um laço familiar muito forte através do meu processo de emagrecimento, através de uma caminhada. Olha só que delícia que é isso, gente. Então, nessas férias do Brasil, eu não estou me culpando se eu chegar lá em Buenos Aires com alguns quilinhos a mais, sabe? Mas eu tô tendo em mente o seguinte: beleza, eu posso chegar lá com uns quilinhos a mais,
Porém, eu não posso chegar lá com uns 20 quilos já ganho de novo, com uns 10 quilos já ganho de novo. Então, se eu posso engordar um pouquinho, eu posso engordar uns 4 quilos a mais. Ponto. Agora, mais do que isso, já vai ser o quê? Uma vida de sedentarismo voltando à minha realidade. Então, se aqui eu estou desequilibrando na alimentação, eu não estou desequilibrando no exercício físico. Se aqui eu estou alimentando bem, estou equilibrando minha vida alimentícia, tudo bem, talvez eu não saia todos os dias para caminhar. Então é você entender que tá tudo bem, sabe? O que você pode fazer no aqui, no agora, nas suas férias. Sem entrar para suas férias também, se você voltou pro Brasil, se você foi para outro país, ou se você continua em Buenos Aires, com essa neura do tipo, meu Deus, eu não posso engordar nessas férias. Não, você pode, você vai engordar um pouquinho porque você saiu da sua rotina. O clima é diferente, a rotina é diferente, as comidas são diferentes, então é a realidade, você vai engordar um pouquinho. O que não pode é você se acostumar, relaxar e querer engordar tudo o que você emagreceu. Aí isso daí já é você voltar à sua vida antiga, porque você não mudou a sua mentalidade. Então, outro ponto importante, que é os dois últimos pilares, né? Esse penúltimo pilar é o quê? É sobre você não carregar culpa nos seus períodos de férias, nos seus períodos de descanso. E o último pilar, gente, fundamental para esse processo de emagrecimento é o seguinte: lembre-se sempre, não é sobre um padrão, mas é sobre você ter facilidade para expressar quem você é, a sua essência. Esse último pilar é sobre você aceitar. Beleza, eu estou emagrecendo, mas talvez eu não vou ter aquele corpo que eu idealizei daquela musa fitness. Eu vou ter outro biotipo, porque o meu corpo é outro. Então não é mais sobre você ter um corpo estético, não é mais sobre você estar magra dentro de um padrão que é bonito no ano de 2025, mas é sim você ser bela dentro da sua essência, dentro do seu biotipo, dentro da sua realidade, dentro da forma com que Deus te fez. Então, é você ter a aceitação por você mesmo, sabe? Esse último pilar. Sobre você entender que você vai emagrecer, você vai ficar molinha. Por quê? Porque você está emagrecendo. Você tá, como eu não tive acompanhamento com nutricionista, estou perdendo um pouco de massa magra. Não estou fazendo caminhar, não estou fazendo academia, não estou fazendo musculação. Como eu só estou fazendo um exercício aeróbico, consequentemente, meu corpo vai emagrecendo, vai ficando mais bonitão, porém vai vindo ali algumas colocações que você não dava conta antes, mas que agora é uma realidade, porque você está num processo de emagrecimento. Então você aceitar a sua realidade. E aí você já tem uma noção, poxa, se agora eu só fiz aeróbico, a partir de então, agora eu preciso fazer alguns exercícios sobre definição de músculo, sobre ganhar massa. Então, preciso sim ter uma nutricionista, preciso sim cuidar de mim, uma academia intencional de musculação para definir o meu músculo, para dar sustentação nesse músculo. Enfim, é você aceitar a sua realidade, sabe? De uma ex-obesa, de uma ex-gorda, e você viver dessa maneira aceitando que é um processo, que não é da noite pro dia. A minha realidade hoje, então, é entender isso, sabe, gente? Beleza, eu emagreci 20, mas ainda tem mais uns 15 que eu queira perder, sabe? Uns 15, 20, assim, que eu queira perder pra ficar aesthetic. Falei tudo errado, com certeza, né, gente? Eu não sei falar o nome disso daí, não. Mas é essa palavra que eu quis dizer. Porém, eu sei que é um processo, então, calma. O bracinho tá mole, a coxinha tá mole. Vai ter ali uma musculação, vai ter ali um exercício intencional para que eu possa ficar mais definida. E é todo tempo, é aceitar que o meu biotipo vai ser uma silhueta mais marcada, a outra vai ser um peitoral mais avantajado, a outra vai ser um muque mais definido. E é aceitar a essência, o biotipo, o corpo que você tem e amar esse processo. Se apaixonar por você mesmo e dizer: uau, que grande e gostosa você está se tornando. Ou então, que grande e gostoso você está se tornando. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham anotado esses pilares fundamentais. Eu acredito que deu 7 pilares fundamentais, né? E vivam o seu processo, o processo de vocês, de emagrecimento, de vida saudável. Entenda que não é sobre um padrão realmente, mas sim existe um padrão de saúde, um padrão de saúde, um padrão de bem-estar, um padrão para você viver bem, sem grandes demandas no futuro e consequências ruins de uma vida de sedentarismo. Entra sem neuro nesse processo, com a cabeça pensando sempre assim: eu preciso ser minha melhor versão. E o emagrecimento é uma consequência da minha melhor versão e não um objetivo final. Que nós chegaremos lá. Eu tô na metade ainda do caminho, gente. Como eu falei, eu quero emagrecer mais 15, mais 20.
não só emagrecer, mas definir o meu corpinho também. Enfim, mas é processo, gente, é processo. Eu tô nesse processo e como eu sou uma ex-obesa, acredito eu que eu vou ter que ter ali uma vida toda, né, de vida saudável. Mesmo se não tiver essa doença, gente, na sua realidade, cuide de você mesmo, para que você possa ir ainda mais longe e com vitalidade, gente, que a gente possa ser aqueles vovôs, aquelas vovós que carregam os netos com saúde, com vitalidade, sabe? Porque a gente cuidou enquanto era tempo na nossa vida juvenil, entendeu? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu amei compartilhar com vocês, espero mesmo que tenha inspirado vocês. E se você se sentiu inspirado, se você se sentiu inspirada, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, coloca um gostei nesse vídeo. E claro, vá viver a sua vida, vá viver o seu processo de emagrecimento e depois volta aqui pra contar como é que tá sendo. E conforme eu for alcançando novos patamares desse processo, eu volto aqui para conversar com vocês. Muito obrigada por terem participado da enquete lá no Instagram e terem votado sobre esse processo de emagrecimento. Eu amei falar sobre isso. E com certeza, se vocês quiserem, eu volto aqui com parte 2, parte 3, parte 5, parte infinita. Beijo, tchau!